Você já parou para pensar em algum momento da sua vida, se você fosse um personagem do anime de Naruto, quais ninjas você jamais gostaria de enfrentar numa batalha? Eu já parei para pensar e é por isso que no vídeo de hoje eu estou trazendo 10 ninjas que jamais ninguém gostaria de enfrentar numa batalha. Fala, meus queridos nerds! Tudo beleza por aí? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou a Damari Silva e antes de dar início ao vídeo, eu preciso explicar que aqui não é um ranking. Eu estou apenas trazendo 10 ninjas, tá? Em posições aleatórias. Não é que um é mais forte do que o outro, um é mais temido do que o outro, não. Os nomes que eu vou colocando aqui, a sequência, não tem nada a ver com ranking, tá bom? Então vamos começar o vídeo. E o primeiro ninja desta seleção é o demônio da névoa oculta, o Zabuza. Imagina só, o carinha já tem o título de demônio da névoa oculta. Imagina o pesadelo que é confrontar este cara. Ele é um assassino letal do país da névoa, que ficou muito famoso por exterminar uma turma de aspirantes a Genin para se tornar um membro dos 7 espadachins. Imagina só a frieza que ele possui, porque quando é aspirante a Genin, geralmente é crianças, adolescentes, né? Então, com ele não tem esse negócio de você foi meu amigo, de ser uma criança, de ser inocente, de ser vilão. Com ele não tem esse negócio, não. É o propósito que ele quer fazer e ele vai lá, pronto. Mete lá o espadão dele e pronto, acabou. E por que ele é chamado, né, de demônio da névoa oculta? Porque a sua técnica é que no campo de batalha, ele coloca uma névoa onde ele vê o oponente e o oponente não consegue o ver. A menos que ele tenha um Sharingan ou o Byakugan. Então, a maioria dos que duelam com ele não vê ele. Nós vimos no anime a dificuldade que o Kakashi teve de confrontar ele. O Kakashi arrepiou as espinhas dele, né? E disse, agora eu tô lascado. Ainda tenho que defender esses bacurinhos aqui. Imagina como não vai ser. Deu tudo certo no final, mas que foi um duelo muito difícil. Nós vimos, nós assistimos, porque o cara é muito difícil. O cara é muito casca grossa. O segundo ninja é o Sasori. O Sasori é o mestre das marionetes envenenadas. Ele é um artista habilidoso em transformar o horror em arte. Ele não só aperfeiçoou a criação de marionetes humanas, como ele transformou o seu corpo em uma própria marionete, para assim conquistar o corpo imortal. Imagina só, ele foi lá, dilacerou o seu corpo humano, arrancou seu coração, colocou numa marionete para ter um corpo imortal. Imagina a capacidade desse cara fazer isso, a insanidade que o Sasori possui. O Sasori também, ele é habilidoso com as marionetes. Ele não só cria, mas ele também é habilidoso numa batalha com elas. Na batalha contra a Vovó Jill e a Sakura, ele manipulou centenas de marionetes e, detalhe, essas marionetes tudo envenenadas, cheia de truques, cheias de bugigangas, tudo letais. Então, num campo de batalha contra o Sasori, é matança, na certa. É muito difícil, porque um carinha com vários bonecos, tudo muito habilidoso, e ele consegue manipular o boneco muito perfeitamente. E falando em veneno, os venenos do Sasori não é veneno comum, não. Os venenos do Sasori são venenos difíceis de ser encontrados, antídotos. Nós vimos que os ninjas médicos da areia, eles não estavam conseguindo descobrir. E a Sakura, que foi lá chamada por eles, né, representando a Konoha, como ela era aprendiz da Tsunade, a Tsunade é conhecida no mundo ninja de Naruto como a melhor ninja médica, ela descobriu. Mesmo assim, deu trabalho. Então, nós vimos que não é um veneno simples, não é um veneno fácil de ser encontrado o antídoto. Daqui que encontra, a pessoa já passou dessa para melhor, foi de arrasta. Infelizmente, por o Sasori ter um arco muito pequeno e ele ter enfrentado a Vovó Jill e a Sakura, que tinha começado a alijar o Shippuden, estava mostrando pouco ainda dela e tinha terminado o clássico, ela ainda fraca. Muitos colocam o Sasori como não muito forte, mas essas partezinhas que eu falei, dele ser muito frio, dele saber manipular bem os seus bonecos, e ele é muito habilidoso em criar esses bonecos letalmente, esses venenos, as bugigangas, tudo que ele coloca nesses bonecos, ele é muito forte, mesmo ele tendo esse arco fraco. Na minha opinião, foi um arco fraco para um cara tão extraordinário, um vilão tão extraordinário da obra, mas ele é muito forte, sim, e ele é um ninja que muitos não gostariam jamais na vida de ter o desprazer de confrontar.
O terceiro ninja é o Sakumo Hatake, também conhecido como o Canino Branco, e também o pai do Kakashi. Sakumo Hatake foi nos apresentado na obra com poucas ações, então nós temos muito pouco que falar dele. Porém, o pouquinho que nós sabemos dele já dá para entender que ele é um ninja muito forte, muito excelente. O seu nome, pronto, o seu nome já era suficiente para fazer com que os seus inimigos mais formidáveis, mais habilidosos, tremessem na base. O Sakumo ele era tão habilidoso na sua espada, nas batalhas, que ele devastou, né, na batalha, a Vila da Areia. Então, nós já estamos vendo o nível que ele era, né? O terrível Canino Branco. A vovó Gil, quando viu o Kakashi, ela tremeu na base e, ao mesmo tempo, ficou com raiva. Então, ela sabia do nível do pai dele. Também nós vimos que os três Sanins, eles também elogiavam ele. Então, eles estavam ali dando jus ao nome do Canino Branco. Então, como nós vimos, pouco sabemos dele, mas o pouco que sabemos é que o cara era um monstro, sim, era um ninja monstro muito habilidoso. O quarto ninja é o Orochimaru. O Orochimaru é um dos Sanins lendários, símbolo do terror absoluto. Sua obsessão por justos proibidos e por experimentos sombrios o tornou uma figura macabra, que o próprio terceiro Hokage falou para ele na sua última batalha: Orochimaru, você se tornou um demônio. E se tornou mesmo um demônio, porque o cara é um mestre em mudar o seu corpo, a sua fisionomia. Tipo, ali não tem mais nada do Orochimaru verdadeiro, né? O cara é todo modificado geneticamente. Ele próprio já é uma cobra. Sem falar que num campo de batalha, esse corpo, ele é muito habilidoso. Então, por ele ter toda essa transformação genética, ele tem um comportamento de chakra muito mais elevado do que os ninjas mais comuns, por mais que sejam muito fortes, mas que possuem um corpo comum. Então, ele tem uma regeneração celular e isso faz com que ele tenha vantagens no campo de batalha. E as suas invocações de cobras, todas as suas técnicas com as cobras, elas são muito fortes e faz com que ele seja um oponente muito difícil de ser vencido, muito difícil de ser destruído. Nós vimos que ele confrontou o Naruto no formato ali de várias caudas, então, e ele aguentou bastante ali. Imagine, ele com a raposa de 9 caudas, gente, com a Kyuubi, ele enfrentou bacana ali e o corpo dele não estava tão legal. Ele já estava com o corpo bastante danificado, precisando fazer a troca de corpo. E ele, ó, lutou bem com o Naruto ali no modo Kyuubi ali, né? Ali já com as caudas ali. Então, ele lutou bem. Então, imagina confrontar o Orochimaru num campo de batalha. O quinto ninja é o Kakashi Hatake. O Kakashi é famoso por ser um ninja copiador, que carrega nos seus ombros a reputação de alguém que pode dominar qualquer técnica apenas a observando uma única vez com o seu Sharingan. Sharingan esse que foi doado pelo Obito e que possui um Mangekyo muito poderoso, que é o Kamui. Mas o Kakashi não é só temido numa batalha porque ele possui o Sharingan do Obito. Não, o Kakashi é temido na batalha porque ele é muito habilidoso, porque ele possui técnicas muito habilidosas e muito potentes, muito letais numa batalha. Nós vimos nos seus flashbacks, quando ele ainda era um rapazinho, que ele já era um demôniozinho na arte de matar, onde ele não devastava numa batalha apenas um oponente, mas ele fazia uma carnificina com vários oponentes de uma vez. Ele era muito frio e ele tinha uma reputação muito de bater continência com os membros da Anbu. Então já mostra que ele era muito habilidoso. E não só por ele ter o olho do Sharingan, do Obito, mas porque ele já era muito habilidoso. E o seu jeito frio, por ter perdido o pai, por ter perdido o amigo. Então fez com que ele ficasse ainda mais ali querendo focado nas batalhas. E isso fez com que ele fosse muito habilidoso. E por isso que, na minha opinião, ele é um ninja muito temido de ser duelado num confronto. O sexto ninja é o Hanzo da Salamandra. O Hanzo da Salamandra, ele era um dos ninjas mais formidáveis da sua época, que recebeu esse nome devido à sua salamandra envenenada, cujo veneno era tão letal que até respirar ao redor dele já era mortal. O Hanzo, ele era tão habilidoso, tão poderoso, que sozinho ele venceu os futuros 3 Sanins, que foi o Jiraiya, a Tsunade e o Orochimaru. Ele os nomeou como os 3 Sanins, então imagina como eles ali já eram poderosos. Só que ele sozinho os venceu, mostrando que ele era muito habilidoso, que ele era muito poderoso. Nós podemos ver ele lutar na Quarta Guerra Ninja,
quando ele veio no Endo Tensei. Só que muitos ninjas que vieram no Endo Tensei foram nerfados e ele foi um deles. Mas deu pra ver ainda a dificuldade que era lutar com ele. Mesmo o líder dos samurais tendo levado a Mioli com ele, deu pra ver que ele ainda era um ninja muito difícil de ser vencido. E se ele não fosse nerfado ali, se não tivesse ali um enredozinho em cima para que ele fosse selado, ele faria uma destruição enorme ali com aqueles ninjas. O sétimo ninja é o Kakuzu. Kakuzu é um mercenário imortal com séculos de experiência e um amor doentio por dinheiro. Só para ter ideia dos séculos que ele possui de vida, que ele foi do tempo do Hashirama e também do amor doentio que ele tinha por dinheiro, é que ele era o tesoureiro da Akatsuki. Ele era responsável por angariar, por trazer dinheiro para pagar as contas da Akatsuki. Kakuzu possuía 5 corações, corações esses que ele arrancava dos seus inimigos e que literalmente ele roubava suas habilidades elementais. Para que ele fosse destruído numa batalha, o Kakuzu ele precisaria ter os seus 5 corações destruídos. Só que os seus inimigos não sabiam disso. Então, era muito difícil que os seus inimigos soubessem da existência desses seus 5 corações. E por isso, ele era muito difícil de ser destruído na batalha, sem falar na sua resistência física e nas suas técnicas devastadoras, que faziam dele um oponente praticamente impossível de ser derrotado sem um esforço coordenado do seu oponente. O oitavo ninja é o Killer Bee. O Killer Bee é o Jinchuriki das 8 caudas e que tem um poder absoluto de sua besta, coisas que poucos Jinchurikis conseguiram na obra de Naruto. Enfrentar o Killer Bee é saber que vai enfrentar também as 8 caudas, uma besta que tem um poder extraordinário. Se o Killer Bee já é um ninja forte, imagine ele e a besta. Então, já sabe que vai ser uma batalha a nível extraordinário. Se o Sasuke não conseguiu vencer ele com o Mangekyo e com o Sharingan dele, imagina um ninja que não tem Sharingan, que não tem Byakugan. Imagina o que esse ninja vai fazer para atingir o Killer Bee e essa besta. Nada, né? O nono ninja é o Minato. O Minato ele era um ninja tão rápido nas suas batalhas que foi apelidado de Trovão Amarelo de Konoha. Só para você ter a ideia do quão difícil era lutar com Minato e do quão era mortal a sua técnica, o Hiraishin, é que os seus inimigos, seus oponentes, eles eram avisados de fugir se por acaso avistasse o rastro do Minato. Imagina o quão era difícil lutar com Minato. O Minato era tão forte, ele era tão habilidoso que praticamente ele venceu uma guerra sozinho, mostrando que sua força, suas habilidades, eles eram muito mais do que apenas um mito. E agora vamos ao 10º ninja dessa minha lista, desses 10 ninjas muito temidos de Naruto, que é o Madara. Madara Uchiha é o nome que define o ápice do terror da obra de Naruto. Sem dúvida alguma, eu sei que vocês não vão discordar de mim, o Madara foi a personificação da força Uchiha e da arrogância de um deus. Sozinho, o Madara derrotou exércitos inteiros de ninjas, humilhou os 5 Kages e ainda por cima chegou a confrontar o Kurama como se fosse uma mera distração. Com seus olhos eternos e o poder sem igual, ele era um adversário que até os mais valentes hesitavam em encarar. Só para se ter ideia do poder absoluto que esse Uchiha possuía, é que ele lá no seu iniciozinho, ele duelou mais de 24 horas com o Hashirama. Lembrando que o Hashirama já era um monstro, ele é como se fosse um deus da obra, né? Onde ele tem uma estamina elevada e ele pode ficar ali se curando e curando, recurando. Mas naquele tempo, o Madara ele não possuía esse cérebro do Hashirama. E olha que ele lutou de pau a pau com ele ali, ó, horas, horas a fio. Então mostra que o cara é um monstro, ele é um semideus. Vamos dizer que o Hashirama é o deus de Naruto e o Madara é o semideus. Como vimos, esses 10 ninjas não eram apenas fortes. Eles eram ninjas que carregavam em seus ombros o peso de lendas e de reputações, que transformavam qualquer confronto, qualquer batalha num verdadeiro pesadelo. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Se você gostou, não deixa de sair sem deixar o seu joinha para eu saber que você gostou e para me incentivar a continuar trazendo conteúdo aqui no canal. E se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para você continuar recebendo os meus vídeos. Fui!